Boa noite. É com muito agrado que recebi esse convite para vir ter a honra de participar na comemoração deste dia. E como a senhora disse, que aqui estamos hoje bem completos, que estamos a falar da consciência negra de afro-brasileiros e é sempre lembrar-se lá onde isto tudo partiu, portanto a África. E o tema que eu tenho, que me propuseram que nós, num trabalho conjunto, formulamos, no entanto, na versão final, a constituição da autoestima, personalidade e identidade emancipadas próprias dos seres humanos. A maneira como eu pensei a abordar vai nos levar diretamente para a África e em torno dessa problemática da tomada da consciência das coisas e da nossa autoafirmação, autoestima, seja onde nós estivermos. Eu tentei, no entanto, enquadrar o tema seres humanos, reduzir para afrodescendentes na Europa. Afrodescendentes na Europa porque a constituição da autoestima, personalidade e identidade emancipada de todos os seres humanos seria muito grande demais. Então, reduzir para concentrar-me nos afrodescendentes na Europa. E então, como é que eu caí nessa problemática da constituição da autoestima? Eu já estou cá há 31 anos. 31 anos, já tenho netos, 3 netos. E num certo momento, num dia, estava aí a navegar no internet e caí sobre um filme de um moçambicano, que nos anos 80 veio para a Alemanha, num conjunto de troca de trabalhadores entre moçambicanos e alemães, e depois ele ficou lá, instalou-se lá, integrou-se bem, até conseguiu construir com as suas próprias mãos, apoio de uns amigos, a sua casa. Aquilo que nós chamamos aqui na Suíça as casas particulares. Mas, a partir de um certo tempo, a casa acabada, começou os problemas. Ataques racistas, etc. e tudo. E até no ponto pensou sair do local, mas houve solidariedade com também os alemães, etc., que disseram que tinha que ficar lá mesmo, em tanta resistência. Estava a ver esse filme e passei para um outro, numa entrevista, vi na mesma problemática um jovem adolescente de 12, 13 anos, entrevistando, como é que passa na escola, etc. Disse, não, estava muito chateado porque um colega com que tem sempre problema disse-lhe uma vez que os negros, os pretos, então são menos inteligentes. E a prova disso é que o colega com que estava a falar, aquele descendente, afrodescendente, se pudesse indicar nome de uma pessoa afrodescendente
que chegou de ser premiado com o Prêmio Nobel. Prêmio Nobel no nível da física, química, matemática, economia, medicina, assim. A não ser, no entanto, no nível da paz política e da literatura. Não existe. Então, o rapazinho, de facto, diz que deu os seus argumentos, mas, de facto, não conseguia descobrir alguém entre muitos que já foram premiados com o Prêmio Nobel, de descendência africana, nessas matérias, nesses domínios. Quer dizer, nos domínios que não é assim da palavra, quer dizer, só conversa que não precisa de muita inteligência, segundo o seu colega de discussão. Então, os africanos, os afrodescendentes como ele, são apenas bons no desporto e na música, no resto não. Então eu fiquei assim, via mesmo na cara do adolescente que estava atrapalhado. Porque não sabia que o que o colega estava a dizer não está certo, não é certo, mas não tinha esse argumento palpável de dizer: eu conheço o tal fulano, que foi, no entanto, premiado com o Prêmio Nobel na matemática, por exemplo. Não tinha. E eu fiquei também a pensar nisto. Então, se o meu neto me perguntar, se fosse o meu neto aí vir perguntar-me: então, avô, quem é? Onde está o africano que foi premiado com o Prêmio Nobel na matemática? A não ser, por exemplo, Nelson Mandela, os outros, isso sabemos da paz. Mas na matemática, química, física, etc. Então eu comecei a refletir nisso, vi que era um assunto que não é somente em relação ao Prêmio da Paz, mas também que tocava no nível das pessoas de referência nas ciências e muita outra coisa. Cientistas, inventores, que deram grande contribuição para com essa modernidade que estamos a viver todos os dias. Tem inventores afrodescendentes ou não tem? Então, fui procurando. A primeira coisa que vi que tinha de facto afrodescendentes que foram premiados com o Prêmio Nobel, 15, tanto nesses tempos, agora, são 15, e nesses 15, só um foi premiado na economia, no domínio da economia. Os outros 3 são da literatura e os outros no nível da paz. Então isso já satisfazia um bocadinho. Não é que não tem num sítio nenhum, mas tem um que foi, no entanto, premiado na matemática. E o mais importante foi para mim nisso é que, de facto, pensando, eu que sou pesquisador, eu comecei a ver nas enciclopédias dos inventores científicos, dos cientistas, etc. Aí, de facto, não se encontra nenhuma cara de afrodescendente. E muito poucas mulheres também. Muito poucas mulheres. No entanto, quem vê nessas enciclopédias, nos livros da escola, etc., só vê homens
europeus ou da diáspora europeia. Então, só homens, mulheres, africanos, no entanto, afrodescendentes, etc., são muito poucos. Mas existiu ou não existiu? E o que significa ser atribuído, premiado com o Prêmio Nobel? Significa, mesmo agora, que tal fulano premiado deu, num ou outro domínio, uma contribuição muito valiosa para com a preservação da toda a comunidade humana, com todo o conforto que isso significa, no espaço, tanto na atualidade, e garantindo assim a sua perpetuação no tempo. E então, sabendo isso, será que isso só existe em relação às ações, aos domínios, às realizações premiadas? Não, porque eu entendo isso assim, iria explicar também isso assim ao meu neto, que todos os seres humanos, o que têm de comum é a sua caráter psicobiológica. Funcionamento psicobiológico quer dizer, estão armados de órgãos de sentido que os permitam, confrontados a certos eventos, então encontrar, que os ponham problemas, encontrar respostas, questões colocadas. Por exemplo, um sai, um de povo Bambute, então os pigmeus, lá na floresta do centro africano, sai, vem lua lá no céu, diz, isso o quê? Então a preocupação começa, o que é? Os seus órgãos de sentido conseguem dar uma explicação a isso. Eu até diria que tem esses três elementos quando alguém está confrontado com um problema. E isso existiu sempre, no espaço, no tempo, em todos os tempos, em relação a seres humanos. E tomo um exemplo muito pequenino, quer dizer, as três ações, quando a pessoa é confrontada com um problema, tem o quê? A questão do quê? Então tem explicação. E em confrontação com um elemento, se esse vai agir contra ele ou ele age contra esse, tem que ter uma solução de prevenção. Se a solução de prevenção não funcionar, tem que ter uma solução técnica de controlar o agir sobre isso. Isso todos os seres humanos têm. Todos os seres humanos. Cada grupo humano que, desde a existência da humanidade, existiu até aqui, é que conseguiram resolver os problemas nesse sentido. Eu costumo, para o meu neto, eu diria, o exemplo é no mosquito. O mosquito pode transmitir malária. Então, se vê aquele insecto ao voar, a aproximar-se de si, a primeira coisa é o quê? É a agente dinâmica do meio, que está a coagir comigo. O primeiro é explicar o que é o mosquito. O mosquito, sim senhor. Então a primeira ação, eu sei que se me picar, pode passar a malária. A primeira ação é fazer barreira, fazer prevenção. Mas se não se consegue fazer prevenção, chega para picar, então tem que dar pancada para dar cabo dele antes que ele dê cabo de mim. Então, isso
que é controlar a situação em confrontação com os problemas. Bom, isso todo mundo teve, desde o início da humanidade até então. E quando há grandes realizações em cada comunidade, há estima em relação a essas pessoas. O que significa que, ao lado de prêmios nobres, existe em toda parte, em relação a todas as comunidades humanas, realizações que teriam o mérito também de serem premiados com prêmio Nobel e que são premiados naquelas comunidades. Mas voltamos a afrodescendentes com suas capacidades de invenção, se são inteligentes ou não, aqui na Europa. Eu tenho aqui essa imagem, porque essa está a representar o Egito faraônico. O Egito, porque há confusão agora, quando nós falamos de Egito, pensamos nesse Egito de agora, que mais fica até nessa área aí, que é ocupado pelos, é habitado pelos árabes muçulmanos. Mas isso só começou no século VI. Antes do século VI, e aí tocamos lá onde saímos, tudo saiu da África, tem trabalhos de eminentes cientistas africanos. Quem podia eu citar é o nome de Seif Anta Diop, egiptólogo, que estudou muito bem a vida dos faraós, sabia a língua dos faraós, conseguiu, no entanto, desmentir os factos que tinham sido ocultados a partir do século XIV e XV, aqui na Europa. E sobretudo no século XVIII, onde a expedição francesa foram para o Egito, chegaram lá, descobriram hieróglifos com escritas com aquela civilização maravilhosa. No entanto, quando começaram a decifrar, viram que eram de facto negros que construíram tudo aquilo, pirâmides, etc. Então, a civilização humana não tem uma outra mais antiga do que do Egito faraônico. E da obra dos negros, dos africanos naquela zona, muito antes de serem, em situações de conflitos, invadidos pelos romanos. Então, Seif Anta Diop explica isso tudo, mas acontece, para saltar, acontece uma coisa. A partir de um certo momento, com muitas dinastias, mais de 4.000 anos sobreviveu, no entanto, Egito faraônica, nas guerras foram derrotados pelos romanos. Então, os romanos, em toda a África do Norte, conseguiram alargar, no entanto, o seu império. Nesse alargamento, no terceiro século, começa então conflitos internos no próprio Império Romano, atacados, quer dizer, dentro e também de fora. E o imperador de altura manda formar, no entanto, exércitos na parte do seu império que é na África do Norte. Na África do Norte. Mas acontece que no terceiro século o cristianismo já estava em ação.
já estava em ação. Porque podem saber isso mais do que eu, na Bíblia se diz que os 3 reis mágicos que foram assistir o nascimento, no entanto, de Jesus, eu sou muçulmano, Jesus é muçulmano, chama-se Isa, é o Nabi Isa, no entanto, profeta Isa. Avisaram que a família tinha que tomar cuidado, e nesses 3 mágicos havia um negro. Tinham que tomar cuidado porque o imperador que estava lá ia dar cabo dela. Então fugiram para o Egito. E o Jesus viveu no Egito até a idade de 12 anos. Então voltou, tornou-se aquela figura que nós conhecemos, no entanto, hoje, que é adorado, que é profeta dos muçulmanos e dos cristãos. Sim? Então, o que significa que logo no início da cristianização, a parte norte da África começa a ter implantações, no entanto, de grupos cristãos. De grupos cristãos da Argélia até, no entanto, no Egito, descendo para baixo até na Etiópia, no continente africano. Já no 3º século, isso já era realidade. Então, nesse 3º século, o imperador romano, para se defender, porque na Europa também tinha havido a penetração, no entanto, dos cristãos, para se defender, defendia-se contra aqueles que os romanos chamavam os bárbaros e os cristãos. E os cristãos eram perseguidos. E, num certo momento, manda chamar uma das legiões do exército que tinha, no entanto, na África, no entanto, no Egito, e exatamente aqui, nessa cidade Tebas. E essa legião tinha efetivos, segundo os historiadores, de 6.600 homens. Uns dizem, segundo a regra do exército, no entanto, romano na altura, que eram 6.666. Mas a literatura mais fala de 6.600. Então mandaram chamar esses todos para vir reforçar, no entanto, a ação na parte europeia. E o comandante era o Maurício. Maurício, que era um egípcio, no entanto, de Tebas, tão preto como eu, talvez mais preto do que eu, porque tem, no entanto, a imagem no Sé Catedral de Magdeburgo, onde é representado de facto como é africano em toda a sua aparência, etc. Quer dizer, esse Maurício veio com o seu exército e devia, no entanto, assegurar as vias de transporte dos romanos da norte da Itália, de Milão até na Alemanha. E o próprio Maurício instalou-se com o seu comando na cidade em Vallis, que tomou o seu nome St. Moritz. Mas aqui na Suíça tem 2 St. Moritz.
tem esse aí mais conhecido, no entanto, onde as pessoas vão fazer ginástica, etc., no inverno, e esse outro que está, no entanto, no Vale. E lá chegou o imperador Maximiliano, dizendo que, bom, tinham que começar ações. Mas para começar ações, tinham que fazer as cerimônias de fazer vítima, no entanto, segundo os usos e costumes, no entanto, dos romanos, que não era, no entanto, usos cristãos. Então, o Maurício, que era já cristão, cristianizado no Egito, disse lá, não, nós não vamos fazer essas cerimônias pagãs. Somos, no entanto, cristãos. Mas muito menos, qual seria a ação deles? Contra quem? Era contra os pagãos e os cristãos, que estavam a ser perseguidos pelo imperador Maximiano, porque nessa altura, com tanta confusão no Império de Roma, pensavam que era a raiva, no entanto, dos espíritos, porque as pessoas já não respeitavam, e com essas coisas novas vindas, no entanto, do Oriente, com o cristianismo, é por causa, então tinha que acabar com isso. E quando Maurício aprendeu que seria isso a operação, recusou-se e mandou dizer ao imperador que não era possível cumprir com isso, porque eles têm 2 juramentos. Juramentaram, sim, para servir o imperador, mas foram batizados e juramentaram também para serem soldados do Cristo. Então não podem violar um juramento contra o outro, não seriam coerentes. E furioso, mandou castigar toda a equipa, todo o contingente. Mas fez assim, cada 10 contava, 1, 2, 3, 4, o 10º é cortado a cabeça, o 10º é eliminado, pensando que assim ia então mudar a posição do regimento. Depois disso, o regimento continuou na mesma, então mandou fazer novamente. Continuou na mesma, resistindo que não iam bater-se, não iam matar os inocentes. Só porque são cristãos não iam matá-los, não. Mas não iam também combater o Maximiliano, porque tinham lhe prestado o juramento como soldado. Mas só que a decisão dele já não era humana.